E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que tá, pessoal? Tudo bom? E aí, Vinícius, como é que passa a semana? Bem, pessoal. E vocês, como é que passaram a semana? Tudo bom? Tivemos um retorno já bastante legal da primeira aula, muita gente entrou em contato, muita gente já enviou mensagens e tá bem interessante esse retorno, né, Vinícius? Exatamente, muito bom. E é bom que você sempre faça esse retorno, porque cada vez que a gente responde o AVA com as perguntas que vocês fazem, isso facilita o aprendizado de vocês, né? E quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor vai ajudar vocês nos estudos e até melhor a gente com esse bate-bola que vocês têm com dúvidas, com perguntas que a gente pode responder ao longo, né, da nossa aula. Vinícius, você falou de AVA aí, Sim. Já foi comentado também nas aulas anteriores, agora passada do Marcelo. E na primeira aula o Evanderson e o Carlos Henrique também já comentou, já falaram para vocês o que é o AVA. E só ressaltando, vamos colocar um avisozinho aí. Avançando no slide, vocês podem acessar o AVA, que é o nosso portal, que vocês têm retorno, que dão o retorno de vocês para a gente, pelo endereço www.uniteams.br/AVA. Então, só relembrando que esse é o endereço do site que vocês vão acessar, quem não estiver acessando ainda, para mandar mensagens para a gente. Tem fóruns que vocês se comunicam, tem testes eletrônicos, tem também os slides das aulas, entre outros materiais disponibilizados. Gostaria também de falar o seguinte, que houve alguns problemas de satélite em alguns centros associados, não em todos, que a ADECOM já identificou esse problema e está sendo solucionado. Então, para não se preocupar que tudo isso já está sendo resolvido. Além disso, mostrando aqui no nosso slide, a gente tem a primeira tela do AVA. Essa tela é interessante, só para não ser repetitivo, não falar novamente o que já foi falado do AVA, a tela de cadastro do AVA. Quando vocês acessam o AVA pela primeira vez, www.uniteams.ava, ou uniteams.br/AVA, vai aparecer essa tela. Do lado esquerdo tem da tela dois campos de CPF e senha. Isso se você já tiver sido cadastrado. Se for o primeiro acesso, olha só, tem um campo do lado direito escrito primeiro acesso. Talvez esteja pequeno, não dê para enxergar, mas é esse campo que está bem no meio, entre a moça e os dois campos do lado esquerdo. E lá você digita seu CPF e clica em próximo. Clicando em próximo, vai abrir essa próxima janela, que é o formulário de cadastro. E aí vocês preenchem, digita nome, data de nascimento, sexo e entre outros dados, e identifica no final o curso que vocês estão matriculados, que é o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A partir daí, clicando em seguida, vai avançar e já vai estar no AVA. Da próxima vez, vocês não precisam mais fazer esse cadastro, basta digitar o CPF e a senha. E lá todo o conteúdo já está disponibilizado. Para quem não acessou e quem não sabia, por favor, estamos esperando ansiosamente que vocês entrem em contato, que lá tem muita coisa legal para ser discutido e muita coisa legal também para ser utilizado como atividades, né, Vinícius? Exatamente, até complementações das nossas aulas, né, como vídeos, exercícios, enfim, tudo que possa ajudar vocês no conhecimento, e o que a gente passa aqui pode ser discutido lá e pode ser revisto, e enfim, você pode utilizar da maneira que melhor lhe convém. Bom, pessoal, continuando aqui, vamos fazer uma revisãozinha, uma revisãozinha sobre o que a gente viu na aula passada, né? Então vamos lá, professor? Vamos lá. Então a gente viu na aula passada o que, Vinícius? Bom, vimos na aula 1 que alguns autores definem a lógica como o estudo dos processos válidos e gerais pelos quais atingimos a verdade. Outros como a ciência das leis do pensamento, ou somente como o estudo dos princípios da inferência válida. Ou seja, pessoal, então o que acontece? Com relação à lógica, a gente vê que muitos pensadores têm uma definição sobre ela. E para que a gente utiliza a lógica? Para desenvolver o raciocínio, certo? Então, para a gente chegar a um algoritmo, a gente tem que preparar toda uma base de informações para poder desenvolvê-lo, certo, professor? Sim, resumidamente, então, o que você falou e o que está no slide é que a lógica trabalha com as leis do pensamento. Então, essas leis do pensamento é aquilo que te leva, conduz de premissas, né, de afirmações, a tomar um raciocínio, seja ele lógico, válido ou falso, verdadeiro ou falso, tem um raciocínio lógico, se ele é formalmente válido. E para isso a gente utilizou um exemplozinho bem simples para ilustrar a situação. Vamos ver aí no vídeo. O exemplo era o seguinte, a gente tinha duas premissas. A primeira premissa é que nenhum homem sabe dançar. Essa é uma afirmação categórica que tem no nosso argumento. No segundo, este dançarino é homem. Logo, a conclusão é, este dançarino não sabe dançar. Ora, se nenhum homem sabe dançar e essa pessoa é homem,
Se essas duas frases forem verdadeiras, eu posso concluir, então, que esse dançarino sabe dançar. Só que aí, Vinícius, aí aparece a seguinte situação. Esse pensamento é logicamente válido, mas ele é verdadeiro? Bom, não é verdadeiro porque o que acontece? Nós sabemos que tem homens que sabem dançar. Então a gente vê que a forma material versus a forma... Como é que eu vou dizer? Formal. A lógica formal, material versus a lógica formal, acaba caindo numa situação completamente, como é que eu vou dizer? Ou seja, esse raciocínio ele é formalmente válido, mas materialmente Não, inválido. inválido. Por quê? A partir das premissas, a gente pode tomar essa conclusão. A gente é conduzido a tomar essa conclusão como verdadeira. Contudo, a gente sabe que, na prática, ela não é verdade. Ou seja, é um raciocínio formalmente válido, mas materialmente falso. Então, em seguida, na aula passada, retomando a nossa revisão, a gente viu que a lógica é o passo inicial para a construção de um programa de computadores. Ou seja, a programação é o passo inicial para a gente programar, que é o que a gente está procurando, né, Vinícius? Com certeza. Inclusive, a gente falou até na aula passada sobre o exemplo da ida sua até a faculdade, né? Então, Sim. nós tínhamos um problema e, para isso, nós vamos ter que raciocinar logicamente para poder sanar esse problema, certo? E a gente vai ver, né? A gente viu que tem os passos, enfim, toda a lógica para construir um algoritmo, certo, professor? Ah, sim. Então, a lógica vai nos dar todo o vazamento para programar computadores, e a programação, lembrando que é feita a partir de algoritmos. E aí surge então o nosso próximo slide, né, Vinícius? Exatamente. A definição de algoritmo como um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas. Olha as palavras, bem definidas, operações bem definidas e ordenadas, destinadas à solução de um problema, ou uma classe de problemas em um número finito de etapas. Então, nessa definição, se vocês bem estão lembrados, teve um videozinho mostrando, explicando um pouco a apresentação da disciplina, e lá, nesse vídeo da apresentação, ressaltamos duas palavras nessa definição: solução e problema. Afinal, todo problema precisa de solução. Mas aí surge uma outra palavra importante: uma sequência finita, finitude, sequência finita de passos. Por quê? A gente precisa ter esses passos ordenados, numa ordem exata para serem executados, e precisa ter fim. Porque se não tiver fim, não vai ter a solução do problema. Exato. E Então, aí, com certeza, Alexandre. Então, pessoal, nós tivemos o quê? Vimos que o quê? Que tem a lógica, pegamos uma sequência de passos para poder resolver o problema. Então, como nós mostramos na aula passada, esse problema do Alexandre chegar na faculdade para poder conseguir chegar até a faculdade foi resolvido através da lógica e na sequência de passos. Então, ele pega um ônibus, pega um trem, pega um metrô para poder chegar até a faculdade. Certo, pessoal? vamos seguir, né? Vamos lá, então. Na sequência, a gente viu um exemplozinho de um algoritmo. Olha só, aquele algoritmo para trocar lâmpada. O primeiro passo do algoritmo era o quê? Pegar uma escada. E depois, Vinícius? Bom, depois que pega a escada, você vai o quê? Posicionar embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, ou seja, a lâmpada que está queimada, e colocar a lâmpada nova. E aí, Vinícius, surge o seguinte questionamento. Eu falei no slide anterior, na definição de algoritmos, que tem que ser uma sequência ordenada de passos, de soluções. E essa sequência ordenada implica o seguinte: a gente está revendo agora no vídeo todo o algoritmo, que olha a ordem que está sendo executada. A primeira, pega a escada. A segunda, posiciona a escada embaixo da lâmpada. Terceira, busca uma lâmpada nova. Depois sobe na escada, para só então retirar a lâmpada velha e colocar a lâmpada nova. Se eu mudasse a ordem de alguns passos, o que aconteceria aí, Vinícius? A gente não conseguiria chegar à finalização do nosso algoritmo. Por quê? Porque ia estar desordenado, os passos não iam ser seguidos corretamente. Então, não ia chegar em algo coerente, que é trocar a lâmpada. Exato. Então, se você primeiro tenta colocar a lâmpada nova, enquanto ainda está a lâmpada velha, isso é uma coisa que não vai acontecer, não vai dar certo. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, a mesma coisa naquele exemplo de receita de bolo. Eu não posso primeiro colocar os ingredientes no forno e vai misturar. A gente precisa obedecer uma ordem da execução dessas instruções. Então, é importante ressaltar isso sobre algoritmos. Vamos lá? Na sequência, é exatamente o que fala no slide. A ordem na qual as instruções serão executadas é de fundamental importância para a efetividade da solução algorítmica, ou seja, das sequências de passos que resolvem o problema. Com certeza. Então, sempre que for desenvolver alguma coisa, pessoal, sempre que vocês forem fazer algo, peguem e façam o passo a passo do que vocês vão fazer.
definam que passos que vão ser seguidos para a resolução desse problema. E utilizando, lógico, sempre a lógica. Ok, pessoal? Vamos continuar então? E para finalizar a nossa revisão, a gente finalizou na aula passada falando que um programa, ela tem entradas, que são os dados iniciais do problema, ou seja, aqueles dados que devem ser fornecidos para o sistema. Então, quando a gente viu lá no AVA, aquela tela inicial de cadastro, quando você digita nome, CPF, data de nascimento, esses são os dados iniciais do programa. E depois, voltando para o slide, a gente tem o quê? Que, além das entradas do sistema, ou seja, esses dados que são fornecidos, devem ser processados, eles devem ser trabalhados. No caso do AVA, esses dados são armazenados num banco de dados, num local que vão ser utilizados para próximas vezes que vocês acessarem, serem consultados. Então, o processamento, na verdade, é o algoritmo. É o algoritmo que a gente acabou de falar, onde vai ser resolvido, são as regras do problema para resolver. Uma vez processados os dados, tem-se a saída, né? Tem os dados de saída, ou seja, o resultado do problema. Pois é, e um exemplo que a gente pode citar já voltando ao AVA, professor, é o seguinte, vocês vão lá se cadastrar a primeira vez, não vão? Então vocês estão fazendo uma entrada de dados, que é o CPF, correto? Bom, lógico que vocês, quando clicarem em prosseguir, vocês vão preencher outros dados, certo? Então, esses dados que você preenchidos vão ser armazenados e processados, para gerar depois para você o resultado final, que é o seu login e senha. Então, aí vocês têm um exemplo de entrada de dados, processamento de dados e o resultado final. Ok, pessoal? Bom pessoal, então, nossa revisão já está chegando ao fim. A gente vai recomeçar conteúdo novo. Isso é importante também. Exatamente, pessoal. Vamos ver, então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá? Primeiro objetivo, representar um algoritmo utilizando descrição narrativa. Depois, representar um algoritmo utilizando fluxograma. E, por fim, representar um algoritmo usando pseudocódigo. Então, como vocês podem ver, pelos objetivos da aula, hoje a nossa aula destina-se para encontrar e verificar forma de representar algoritmos. Já que na aula passada a gente viu a lógica, entendeu o que é algoritmo, agora a gente precisa representar algoritmo. Retomando o que eu falei na aula passada, precisamos aprender a formalizar o pensamento, escrever aquilo que a gente procede. E agora a gente vai encontrar formas para fazer isso. Certo, vamos lá. Pessoal, vamos lá então. Continuando, pessoal. Formas de representação de algoritmos mais conhecidas: descrição narrativa, fluxograma convencional, pseudocódigo ou Portugal. Bem, pessoal, esses três são as formas que a gente pode representar um algoritmo, certo? Bom, descrição narrativa, a gente vai falar um pouco sobre como que o algoritmo pode ser descrito numa forma que a gente fala, como eu estou falando aqui para vocês, ou seja, na linguagem, né, natural que vocês entendem. Bom, o fluxograma, que é uma linguagem mais o quê? Com desenhos, certo? Então vocês podem representar o algoritmo desenhando ele, que fica uma forma mais assim, mais visível, né? Que vocês podem explicar, facilitar o entendimento do programa que vocês vão desenvolver através desse algoritmo. E por final, nós temos aqui o pseudocódigo, o Portugal, onde é a lógica mais utilizada, né? O tipo de programação mais utilizada que os computadores utilizam para poder processar aquilo que vocês querem fazer de um determinado programa, por exemplo. Então é importante frisar que essas técnicas, descrição narrativa, pseudocódigo e fluxograma, elas são formas de representar o algoritmo, de expressar, de representar, de formalizar, de escrever o algoritmo. E todas elas, as formas de representação de algoritmo, elas devem ter objetividade, clareza, evitar ambiguidade, evitar ser prolixo, ou seja, viajar na maionese na hora de escrever o algoritmo. A gente tem que ser claro. Para quê? Para que as sequências de instruções a serem executadas sejam claras, objetivas e que não haja dúvida a respeito disso. Então, a gente vai para o próximo slide agora, que nos diz que uma representação clara e fácil de ser seguida facilita o desenvolvimento e depuração de erros, ou seja, evita erros. Facilita a gente transcrever algoritmos para uma outra forma que seja mais fácil de ser lida, uma forma mais fácil de ser interpretada, exatamente para evitar a ambiguidade, a prolixidade, evitar problemas que podem aparecer. Lembrando que, quando fala depuração de erros, é identificação de erros, correção de erros. Relembrando que, vamos conjugar aquele verbo, eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Nós, como programadores, erramos. Exatamente. E a gente precisa corrigir isso. E precisamos, então, ter uma representação que fica mais fácil de identificar os erros. E dentro dessas três, tem uma que a gente vê
que tem mais condições a gente pode levar a gente ao erro e outras que facilitam a gente não errar tanto, como por exemplo o fluxograma. Para isso, então, a gente precisa conhecer melhor elas, né? Exatamente. E é o que a gente vai fazer agora, certo, pessoal? Vamos Mas lá? antes disso, vamos tentar diferenciar qual que é o papel do analista, o papel do programador nessa função. Com certeza. Porque cada um tem uma função, né? Sim. Então vamos acompanhar na animação qual é o papel de cada um. O analista de sistemas, então, ele é responsável por mapear as necessidades de quem? Dos clientes, ou seja, os clientes vão chegar e passar suas necessidades para os analistas. Os analistas vão fazer o quê? Vão transformar as necessidades em algoritmos, transformar em como resolver esse problema. O algoritmo, então, é passado para o programador e o programador codifica, ou seja, transforma essa solução algorítmica em programa, através de linguagens de programação. Ou seja, o analista, então, tem o papel de encontrar ser a pessoa que ouve as necessidades, ouve o cliente de acordo com as suas necessidades, e aí o analista faz o algoritmo. Feito o algoritmo, aí que entra o papel do programador, transformar aquele algoritmo em um programa, através de uma linguagem de programação. Então repare o seguinte, algoritmo é independente de linguagem de programação. A linguagem de programação só vem a seguir. E aí a gente estava conversando um pouco antes da aula, né, Vinícius? Sim. E você tem um exemplo que pode ilustrar melhor isso, né? Sim, pessoal. A gente estava pensando, e um exemplo que pode ilustrar isso com relação ao analista, a gente estava pensando que algo agora atual é o imposto de renda, certo? Então o imposto de renda é para a gente pagar os nossos tributos ao governo. Então o que acontece? Isso aí foi necessidade que nós, usuários, tivemos de fazer isso em um programa. Para quê? Para facilitar a nossa vida. E o governo, vendo isso, fez com que reuniu analistas, reuniu programadores, esses analistas expuseram o que deveria ser programado, os programadores pegaram, desenvolveram um algoritmo, certo? Antes de programar, para quê? Para saber se está tudo correto, se está tudo bem feito, o que vai ser colocado nos campos corretamente, e desenvolveram o programa que foi o IR, o imposto de renda. Então, hoje vocês podem baixar o imposto de renda, fazer toda a parte da configuração do imposto e enviar isso para o pessoal do governo, certo? Sim, a gente pode adicionar outro exemplo também, um exemplo, de repente, mais próximo da realidade de algumas pessoas. Vamos supor uma videolocadora. Em uma videolocadora, então, quando se contrata uma empresa para desenvolver um programa, o dono da locadora, ou o gerente, ou a pessoa que administra a locadora, vai passar as necessidades de que precisam conter no software para o analista ou uma pessoa que vai desenvolver o algoritmo. Então vai falar, precisa de um cadastro de filmes, que coloque lá, catalogue todos os filmes, um cadastro de clientes, que tenha nome, CPF, endereço, entre outros dados. Para quê? Para associar, porque cada cliente pode fazer uma locação, ou várias locações, locar filmes, basicamente. Então o analista vai escutar tudo isso, fazer perguntas para entender qual a necessidade do cliente, e aí sim, escrever um algoritmo para tentar resolver esse problema. Escrever um algoritmo, a gente pode ser um algoritmo escrito igual uma receita de bolo. Lá não tem na receita de bolo? Pegar ovos e misturar com farinha, por exemplo? Sim, mais ou menos escrever dessa forma é uma possibilidade que se tem na hora de resolver esse problema. E aí, o que é feito então? O analista escreveria essa solução, passaria então para o programador que programaria e retornaria o programa para o cliente, né? Certo. Então, veja pessoal, que para tudo a gente tem um algoritmo para poder desenvolver um programa, certo? Então fiquem bem ligados nisso aí, com relação a algoritmos, que é a base para tudo, tá ok? Então vamos ver a primeira forma de implementar o algoritmo, descrição narrativa. Então a descrição narrativa, na descrição narrativa, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Linguagem natural, no nosso caso, o português, é a linguagem que a gente fala. Então, quando a gente fez na aula passada aqueles exemplos, que ele mostrou os exemplos, e até na revisão no início da aula, trocar a lâmpada, a gente descreveu os passos em português bom e claro. Pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar a lâmpada nova. Tudo isso com o português bem claro. Então, em linguagem natural. Ou seja, até porque, Alexandre, fica mais fácil, né? Uma descrição narrativa em português, o pessoal entender, né? Sim. E ver como pode chegar a um produto final desse algoritmo, certo? Então isso facilita bastante para a gente. Bom, só para adicionar, Vinícius, é que, como a gente falou que o algoritmo está presente no nosso dia a dia, a forma de representar o algoritmo, descrição narrativa, também está presente. Como assim? A gente faz uso dela, mesmo sem saber. Quando vai falar para alguém, para você pegar ônibus, você tem que caminhar até o ponto de ônibus, esperar a linha, sei lá, 171, 71, outra linha qualquer.
Quer dizer, a gente já está descrevendo isso, é uma descrição narrativa no próprio português, né, na linguagem natural. Bom, pessoal, vamos continuar então com nossos slides? A gente tem um exemplo, então, né, para descrever a descrição narrativa, escrito na forma como falamos. É o exemplo que está na apostila de vocês, então o primeiro passo seria iniciar um programa. Esse programa lê valores, os valores que já estão internos lá no programa, os valores A e B, assim como na matemática a gente chama, dá nome a valores, sei lá, A igual a 5 e B igual a 10. Então a gente faz a leitura desses valores para verificar qual o conteúdo deles, digamos assim. Na sequência, verifica se A e B for maior que zero, calcula-se então a média. Ou seja, se A é maior que zero, eu acabei de falar que A é igual a 5 e B é igual a 10, então a condição 3 no slide, A e B são maiores que zero. Então é feito o cálculo de uma fórmula matemática que é a fórmula da média. Mas como está descrito, calcula o valor da média a partir da fórmula média igual a A mais B dividido por 2. Então imprime o valor da média, ou seja, o resultado desse processamento. Se não, ou seja, se A e B não forem maior que zero, então os valores, a mensagem que imprime os valores devem ser positivos. Fim do programa. Então repare o seguinte, que aí está descrito em português, claro, utilizando somente regras do português, sem muita preocupação em restrições, em limitações, em utilizar alguma padronização, preocupado com linguagem de programação. Então, a gente está escrevendo os passos como se fosse uma receita de bolo. Só que, claro, direcionando para uma solução matemática aqui dessa vez, né, Vinícius? Com certeza. Então, vejam que, como o Alexandre disse anteriormente, a gente está usando uma linguagem bem no português mesmo, né? Início do programa, leia os valores. Então, isso aí facilita para quem está começando a saber mais ou menos como direcionar a programação dele. Certo, pessoal? Vamos, continuando aí o nosso slides. Vamos falar sobre fluxograma. É uma representação gráfica que emprega formas geométricas padronizadas para indicar as diversas ações e decisões que devem ser executadas. Bom, pessoal, vocês viram aí que a gente falou sobre início de programa, leia A e B, e aí vai fazer uma série de outros procedimentos. O fluxograma vai pegar essa descrição narrativa e vai fazer de uma forma o quê? Uma forma que seja desenhos. Então você vai pegar toda essa descrição, ou seja, início de programa, leia valores A e B, aí calcula a média, então ele vai transformar isso tudo para o quê? Para digamos assim, vamos dizer, um gráfico, certo? Que vocês vão ter que seguir, ok? Então isso vai facilitar bastante a vocês entenderem como proceder, porque lá vocês não, são gráficos, é bem mais enxuto. Você chega e desenvolve toda a parte de desenhos para representar aquilo que você está desenhando no algoritmo. Então vamos ver agora como é que a gente poderia fazer isso com um exemplo que a gente colocou aqui, ok? Bacana, Vinícius. Só que antes de entrar no exemplo, só acrescentar o que você falou, o fluxograma, ele apresenta o seguinte, ele apresenta como característica a representação gráfica, ou seja, é uma ideia semelhante à de representações em placas de trânsito. Placa de trânsito, o que são? São símbolos, representações gráficas padronizadas e definidas com significados próprios. Aqui a ideia é a mesma do fluxograma. Vamos acompanhar esse exemplo aqui, então. Cadê o exemplo? Então, vamos voltar. Vinícius, a representação gráfica, então, diz que com fluxograma, no caso, diz que a utilização de símbolos, ou seja, as placas de trânsito, no caso, aqui, com fluxograma, imagens bem definidas, que elas vão ter significado próprio. Então, na placa de trânsito lá, quando tem um símbolo, uma placa amarela, significa uma advertência, né? Independente do símbolo. Certo. Uma placa com outro tipo de significados, por exemplo, o pare vai indicar pare. Então, as placas de trânsito indicam o seguinte, que cada símbolo, cada representação gráfica ela é bem definida. Então, ela é bem definida e tem o seu significado próprio. Já no fluxograma, como a gente vai ver a seguir no exemplo, também tem símbolos próprios, símbolos bem definidos, símbolos que significam, como na placa de trânsito, tem o seu significado próprio. E aí vão nos representar situações, como descreve o algoritmo. Então o fluxograma descreve um fluxo de dados, como acontece a solução do problema, né, Vinícius? Com certeza, pessoal. Então o que acontece? O fluxograma vai ajudar vocês a entender como montar todo o texto que vocês criaram com relação
a programação em si. Então, o que acontece? Voltando ao que o Alexandre falou, quando você tem placas, você vai expressar para onde você deve virar. Então, por exemplo, você tem sentidos, né? Vira à esquerda, vira à direita. Da mesma forma, é o fluxograma, certo? Então, você vai fazer o quê? Ler um determinado dado, seguir por um caminho. Se o dado for maior que 2 ou 3, então eu vou seguir por um determinado caminho. Que é o quê? Processar, se aquele dado for maior que 5, por exemplo, então eu vou fazer o quê? Imprima a palavra 5. Caso não seja, eu vou partir para outra premissa. Então, o fluxograma, ele nada mais é que um exemplo da descrição narrativa. Certo, pessoal? Então, vamos ver agora um exemplo disso? Vamos lá? Agora o exemplo vai. Bom, deu uma parada aqui. Vai lá, Vinícius. Eu já volto com o exemplo daqui a pouquinho. Ok. Bom, pessoal, então assim, a gente vai mostrar para vocês um exemplo de como é um fluxograma, né? Um fluxograma montado. Porque nós vimos que o quê? Que a descrição narrativa, ela escreve o português nosso falado. Ou seja, vai descrever, vai narrar aquilo que nós estamos falando, como eu estou falando aqui para vocês, certo? Beleza. Vamos voltar com o exemplo? Vamos lá. Então, no exemplo aqui, a gente tem um fluxograma na nossa tela. Vamos acompanhar aqui. A gente tem em cima, aqui, analisando, o início do nosso fluxograma. Esse símbolo de início ele é utilizado exatamente para indicar que está sendo começado o algoritmo. Então esse símbolo, já adiantando esse retângulo com os cantos arredondados, onde está escrito início, é o símbolo utilizado para representar o início do algoritmo. Repare que aqui na sequência a gente tem leia A, ou seja, vai ser lido um valor que já está dentro do programa. Então, aquela ideia que eu falei, vamos supor que o A seja igual a 5. O A é igual a 5. Beleza, ele vai ler o valor 5 para tentar resolver esse problema. Na sequência, ele vai fazer o quê? Ler B. Ou seja, ler do conteúdo que tem já dentro do programa B. Vamos supor que B seja igual a 10. Então, A, e lembrando, A igual a 5 e B igual a 10. Então, na sequência, repare o fluxo que segue essas setas, as setas que estão sendo indicadas de uma representação visual para outra. Chegando nesse losango, a gente tem o seguinte: A maior que 0 e B maior que 0. Repare que duas setas saem desse losango, uma para baixo e outra pelo lado direito. Se A, na verdade ele diz o seguinte, que quando A for maior que 0 e B for maior que 0, ele vai tomar esse fluxo aqui. Ou seja, para baixo. Se A for maior que A e B não forem maior que 0, toma o outro fluxo. É uma ideia simples. Então, olha só, eu acabei de falar que A é igual a 5 e B é igual a 10. Então, isso significa que A é maior que 0 e B é maior que 0. Então, vai seguir para baixo a execução do programa para realizar esse quadradinho aqui, ou seja, calcular a média aritmética. Esse algoritmo é exatamente o mesmo algoritmo anterior que foi falado na descrição narrativa. Uma vez identificada e calculada a média poderá ser exibida como resultado para o usuário. Agora suponha que A seja igual a 0 e B igual a 0. Nessa situação, nesse passo aqui, quando A é igual a 0 e B a 0, ela vai tomar outro rumo, ou seja, o rumo do não. Por quê? Porque não satisfez essa situação. E aí o que vai fazer? Imprimir a seguinte mensagem: os valores devem ser maiores que 0. E por fim, essa seta direciona para o fim do programa. E aí finaliza o programa. Então a ideia geral desse exemplo do fluxograma é exatamente esse, né, Vinícius? Sim. Bom, pessoal, então vocês viram que da mesma forma que na descrição narrativa, onde o programa lê valores, verifica se o valor é igual ao outro e segue por um caminho, se não for aquilo, segue por outro caminho, então da mesma forma que tem ali, nós temos um fluxograma, certo? Então, ou seja, diferenciado de que a gente está fazendo usando desenhos. Então isso facilita para poder a pessoa visualizar o que está sendo construído, certo, professor? Sim, beleza. E aí então, Vinícius, a gente tem o seguinte, agora a próxima forma de representação, que é o pseudocódigo. Então, no pseudocódigo, como está no slide aí, o pseudocódigo é uma linguagem intermediária, ou seja,
entre a linguagem natural e a linguagem de programação para descrever algoritmos. Então é aquela história, não é nem a descrição narrativa e nem o fluxo, nem a linguagem de programação. Isso. Lembrando que a gente falou lá do analista, do programador, que o analista faz o algoritmo, ou seja, resolve o problema, mas o programador precisa de uma linguagem de programação para fazer o programa. Então o pseudocódigo é o que ficaria entre a descrição narrativa, descrita em português claro, e a linguagem de programação, que é termos específicos para realizar programação. Em linguagem de programação como C, Java, Pascal, entre outras linguagens. Exatamente, pessoal. Bom, então vamos continuando aí, professor? Vamos então ver um exemplo de pseudocódigo. Isso. Né? A gente tem um exemplo em tela. Olha só, esse exemplo está muito parecido com o anterior de descrição narrativa. Mas repare o seguinte, que ali está, na linha 3, não, na linha 2, vamos pegar linha 2, leia A, B, que seria aqueles valores que já estão dentro do programa, dentro da solução. Lá na descrição narrativa estava, leia os valores de A e de B. Olha a diferença. Em 3 aqui está, se A maior que 0 e B maior que 0, então, lá na descrição narrativa, estava algo bem mais detalhado, como se A e B forem maior do que 0, então calcula o valor da média, que é isso. Exato. Então, olha só, repare que no pseudocódigo existem palavras, tem uma estrutura mais rígida, uma estrutura de regras que você deve seguir. Então, a ideia do pseudocódigo é uma ideia, a gente pode resumir, muito próxima do fluxograma. Só que a diferença é que o fluxograma trabalha com representações visuais, representações gráficas. Já o pseudocódigo trabalha com representações, com padronizações, só que essas padronizações são textuais. E até ajuda o computador, né, Alexandre, a entender melhor o que processar, né, na parte do pseudocódigo, né? Então isso facilita bastante o computador interpretar as ações e desenvolver fornecer o resultado final, lembra? Entrada, processamento e resultado final satisfatório com aquilo que a gente criou. Ou seja, ela é próxima da linguagem de programação. Quer dizer, ela tem aquela rigidez de regras, representações necessárias para ser clara, para evitar ambiguidade, mas, e a outra coisa que ela tem vantagem é que ela é próxima, como o Vinícius falou, de uma linguagem de programação. E aí a gente tem um videozinho, falar rapidamente dessas três representações, para dar algumas características que são importantes, outras que não são interessantes, para a gente dar sequência na aula. Vamos lá, então? Algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Nada mais é do que uma linha de raciocínio e pode ser descrita de diversas maneiras, de forma gráfica ou textual. Para representar textualmente algoritmos, não é interessante utilizar toda a riqueza gramatical de nossa língua pátria. Discorremos sobre pelo menos um bom e claro motivo: ambiguidade. Vejamos a seguinte frase: o pregador foi grampeado durante o concerto. Esse exemplo, quando falado, pode ter até 8 sentidos diferentes, uma vez que pregador pode ser um religioso que prega a palavra de Deus ou um prendedor de roupas. Grampeado pode se tratar de uma escuta telefônica ou do grampo que une folhas de papel. Concerto, quando pronunciado, pode se tratar de uma apresentação musical ou da manutenção de algum objeto. Nós até conseguiríamos distinguir qual dos 8 sentidos diferentes se aplicaria, caso avaliássemos a sentença dentro de seu contexto. Contudo, para evitar este e outros problemas, é recomendado utilizar um conjunto de regras que visam restringir e estruturar o uso do português na representação dos algoritmos e que, intencionalmente, se aproximam da maneira pela qual o fazem as linguagens de programação reais, como C, Pascal e Java, com a finalidade de facilitar a futura codificação dos algoritmos. Por outro lado, as formas gráficas são mais puras por serem fiéis ao raciocínio original, substituindo um grande número de palavras por convenções de desenhos. Contudo, sempre se mostra mais trabalhoso fazer um desenho do que escrever um texto, mesmo considerando regras e moldes. A problemática é ainda maior quando é necessário fazer alguma alteração ou correção no desenho. Às vezes é necessário redesenhar todo o algoritmo.
Em suma, cada uma dessas técnicas, textuais ou gráficas, tem suas vantagens e desvantagens particulares. Beleza, Vinícius, esse vídeo é bacana porque ele dá algumas características e algumas coisas que não são interessantes na hora de representar o algoritmo. Sim. Então, o que acontece? Quando falou lá no vídeo que a forma gráfica, no caso, fluxograma, tem uma descrição mais pura, descreve melhor o funcionamento do algoritmo, exatamente porque é uma representação com padronizações e regras rígidas. Contudo, como foi visto, ficar desenhando é mais chato do que escrever, né? A gente está tão habituado a escrever. E algumas vezes, imagina o seguinte, você fez o programa, fez o fluxograma, na verdade, o algoritmo, e aí você viu que tinha um erro. Apagar todos aqueles desenhos para arrumar o probleminha. Então, às vezes é necessário refazer todo o algoritmo. A descrição narrativa tem muita ambiguidade, como foi falado. Por quê? Porque não existem regras. Quer dizer, a única regra é o português, a linguagem natural. Então a gente precisaria encontrar uma terceira via para direcionar os nossos estudos. E essa terceira via é o pseudocódigo. Como foi falado, o pseudocódigo, como o Vinícius já falou, o pseudocódigo é mais próximo da linguagem de programação. Isso é uma vantagem importantíssima. Por quê? Porque fica fácil traduzir o algoritmo para a linguagem de programação, seja qual for a linguagem de programação, não é, Vinícius? Exatamente. Então como o Alexandre falou, pessoal, essa facilidade que a gente tem em utilizar o pseudocódigo para poder programar, vai ajudar o quê? Em você aproximar mais a linguagem de programação, utilizando regras mais, como eu diria, regras bem mais fáceis para você chegar num produto final. Então isso ajuda bastante, certo, professor? Sim, é o que está escrito então no próximo slide, que diz que a maneira mais comum de representar algoritmo é por meio de pseudocódigo. E exatamente por essa praticidade, essas facilidades que a gente acabou de citar e que vimos no vídeo. E é importante falar que a representação que a gente vai utilizar em todas as demais aulas, nas próximas aulas, a gente vai procurar trabalhar sempre com o pseudocódigo. Próximo slide. Próximo slide a gente tem que a vantagem do pseudocódigo é que o algoritmo pode ser escrito de uma forma que está próxima a uma linguagem de programação. Já foi reforçado isso. Reforçado isso que a gente falou aqui várias vezes, né, professor? Sim, com certeza. E aí a gente pode caminhar mais um pouco então, né? Vamos lá. Próximo slide. Contudo, existem outras formas de representação de algoritmos conhecidas, que são menos utilizadas, que é a descrição narrativa, fluxograma e o pseudocódigo. Como, por exemplo, o diagrama de Chapin, ou Chapin no francês, ou Nash-Schneiderman, né? Exatamente. São outras variações que a gente tem e que pode ser utilizado para poder diagramar. Foi apresentado só a título de curiosidade. Quem tiver alguma curiosidade pode procurar na internet a respeito dessas formas de representações. Bom, vamos falar um pouquinho mais de descrição narrativa, Vinícius? Vamos lá, pessoal. Então, a descrição narrativa, temos algumas dicas aí de como, quando for descrever um algoritmo com descrição narrativa. Por exemplo, utilizar somente um verbo por frase. Então, evitar vários verbos na mesma frase para evitar ambiguidade. Deixar algo bem coeso, né? Bem sucinto. Bem objetivo. Clareza. Clareza é importantíssimo em algoritmos. Sempre. A segunda, imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. E aí, então, é uma coisa bem clara, que não está só com a visão matemática da informática. É uma resolução do problema mesmo, independente de quem for ler aquilo. Fica mais perceptível, a pessoa entende melhor, Com né? certeza. E o vídeo deixou claro isso, porque, dependendo de como você escrever, pode gerar ambiguidade e problemas. E aí já viu que pode não conter erros, né? Conter erros. Então, vamos seguir. Na descrição narrativa, a gente tem como sugestão também usar frases curtas e simples. Exatamente para evitar ambiguidade, evitar problemas de duplas interpretações, entre outras coisas. Seu objetivo, já falamos isso. E usar palavras que não tenham
sentido dúbio, que não seja ambíguo, que não tenha um duplo sentido. Por exemplo, aquela frase, o pregador foi grampeado durante o concerto. O pregador foi grampeado durante o concerto. Ela é tem vários sentidos, várias interpretações, como o vídeo falou, até 8 interpretações quando falado. Então tem que evitar isso. Então a descrição narrativa não é uma descrição tão interessante. Vejamos outro exemplo da descrição narrativa. O exemplo de trocar um pneu furado, que eu tive que fazer na semana passada porque meu pneu furou quando eu estava vindo para a aula, né? É verdade. Então o primeiro passo, afrouxar ligeiramente as porcas. Depois, suspender o carro. Em seguida, retirar as porcas e o pneu. Para depois, então, colocar o pneu reserva. Só então apertar as portas, abaixar o carro e depois dar o aperto final nas porcas. Repare que procurou-se utilizar somente um verbo por frase. São frases extremamente curtas. São frases mais objetivas. Isso é importante. E a gente tem outro exemplo na sequência, né, Vinícius? Exatamente. O cálculo da média de um aluno. Então, o que a gente vai fazer com o cálculo da média? Obter as notas 1, 2 e 3, calcular a média aritmética entre as 3 notas. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Se não, se a média for menor que 7, o aluno foi reprovado. Então a gente viu esse exemplo de média na descrição narrativa, né, no fluxograma, no pseudocódigo, e aqui a gente está usando na descrição narrativa bem objetivamente, né? Então, seja, um verbo por frase, como o Alexandre falou anteriormente. Então, vamos continuando aí, pessoal. Só que agora, falar um pouquinho mais sobre o fluxograma, Vinícius. Exatamente. Acho que a descrição narrativa já é bem reforçada, afinal já trabalhamos na aula passada. Isso. E aí a gente vai para o fluxograma dando sequência. Okay. Com o fluxograma, é necessário entender sua sintaxe e sua semântica. O que acontece é aquilo que eu falei. Existem padronizações, símbolos padronizados que devem saber como serem utilizados, né, Vinícius? Exatamente. Então, a sintaxe, ela faz o quê? Ela ajuda na correta utilização dos símbolos, e a semântica ajuda você a você fazer o quê? O correto entendimento dessa sintaxe toda que você vai desenvolver com relação ao fluxograma. Bom, pessoal, agora a gente vai ver, com relação ao fluxograma, alguns desenhos que vocês podem e vocês deverão utilizar quando for fazer uma programação, certo? Bacana, Vinícius. Então a gente tem agora os símbolos, para a gente entender a sintaxe, como funciona, os símbolos do fluxograma. Então a gente pode acompanhar aqui na tela o primeiro símbolo, que é aqui do símbolo do lado esquerdo. Esse símbolo é aquele quadrado com canto arredondado, que no exemplo a gente viu que é utilizado para iniciar e terminar programas, ou seja, o terminador. Então é um símbolo, o símbolo esquerdo do lado direito, o esquerdo superior, é utilizado como símbolo para iniciar e terminar programas. O segundo símbolo, que é o símbolo do lado direito superior, de variável, está escrito entrada manual, é quando você entra algum dado no programa, como por exemplo no AVA, lá você vai cadastrar, entre com o nome, entre com sua idade, tudo isso é feito através de entrada manual, ou seja, teclado, mouse, algumas formas de entradas. Esse é o símbolo utilizado para realizar entradas de dados no programa, no algoritmo, no caso, então, nome, CPF, RG. Sim. Embaixo a gente tem essa representação, que são os dados, ou seja, os dados internos, já os dados que estão lá dentro do computador, seja de entrada ou saída. Lembrando, como nós vimos na revisão, que o programa tem entrada, processamento e saída. Então é essa entrada e essa saída que esse símbolo representa no algoritmo. Certo. Na sequência, né, Vinícius, a gente tem mais símbolos. Exatamente. Nós temos aqui um símbolo de condição, que você vai decidir, né? Então, ou seja, você tem uma condição que o algoritmo vai fazer. Se a condição for feita, for verdadeira, ele vai seguir por um caminho, por exemplo, aqui do sim. Caso a condição for falsa ou não acontecer, ele vai seguir por outro caminho, que é o caminho do não, certo? Então, nesse aspecto dessa condição, pessoal, a gente verá com mais detalhes na aula 5, onde nós veremos diversas formas de condições, tá ok? Mas agora a gente vai ficar mais centrado só mostrando esse tipo de condições. Bom, pessoal, continuando, a gente tem aqui a parte dos dados, que são os dados armazenados no programa, certo? Então, eles já estão armazenados lá dentro. Variável ou mensagem, ou seja, depois que tudo foi processado, toda aquela fórmula matemática, por exemplo, da média, que pega aqueles números, soma e divide por uma quantidade X, ela vai ser o quê? Vai ser impressa na tela por uma mensagem ou então por um resultado. As operações são processos, preparações, processos internos da própria linguagem, do próprio algoritmo, isso, do próprio algoritmo que não está definido com o símbolo ainda, você precisa utilizar. Isso. E
a referência de página onde você pode quebrar esse algoritmo em outros pedaços para dar continuação a ele. Beleza, então você quebrar o algoritmo em 2 partes, ou 3 partes, várias partes. Já esse primeiro símbolo do lado esquerdo, com essa setinha para baixo, ele referencia uma página, referencia um algoritmo em outras páginas. Então, se você tem página, quando eu falo no papel, na hora de você representar no papel isso, você quer dar sequência do algoritmo em outras páginas, em outros papéis, você utiliza esse símbolo para dar continuidade da sequência. O outro símbolo do lado direito em cima é o processo, o processamento. Então, lembrando que o programa tem entrada, processamento e saída, o processamento que eu estou falando desse programa é exatamente esse símbolo. Ou seja, aqui tem um algoritmo. Lá naquele exemplo da média que a gente utilizou, a fórmula matemática da média está dentro de um símbolo retangular como esse. Por quê? Porque é onde é feito o processamento. A resolução do problema é utilizado, o processamento é esse símbolo. E embaixo a gente tem o último símbolo, que diz que são as setas, ou seja, que é responsável por descrever o fluxo, responsável por descrever o fluxo de funcionamento exatamente do fluxograma. Vai direcionar os caminhos que devem ser seguidos, né, Vinícius? Exatamente. Então, pessoal, vendo isso aí tudo, a gente define o que é um fluxograma. Ou seja, são desenhos que a gente utiliza para poder fazer com que aquele nosso algoritmo seja visualizado em forma de desenho. Certo, pessoal? Beleza, Vinícius. Dando sequência, dando continuidade, a gente vai ver agora um exemplo como construir um algoritmo. Então, construindo, um algoritmo não, um algoritmo com representação do fluxograma, cara. E é exatamente a cálculo da média final de um aluno que realiza 3 provas no semestre. E aí ele vai ser considerado aprovado se sua média for igual ou superior a 7, se não, reprovado. Então, vamos seguir construindo o primeiro fluxograma nosso. A gente tem 2 símbolos aqui, 2 representações gráficas, olha só. O início, que é aquele símbolo retangular com cantos arredondados, que indica o início do início do algoritmo. E embaixo também faz o fim do algoritmo, ou seja, o algoritmo inicia e termina. Seja, mas então, ele precisa de coisas no meio aí, né, Vinícius? Então, Alexandre, então nós temos um programa, assim, um programa bem pequeno, né? Um algoritmo bem pequeno. Ou seja, ele tem um início e tem um fim. Sim, e na sequência a gente precisa fazer o processamento, né? Começar a entrar os dados, fazer o processamento e a saída. Então, olha só, dando sequência, o início e o fim a gente já tinha descrito. Agora vai vir o meio de campo aqui. Esse meio de campo são as entradas do problema. Ou seja, entrar primeiro com a nota 1, depois com a nota 2 e depois com a nota 3. Então, é claro, entre com a nota 1, entre com a nota 2, entre com a nota 3. Da mesma forma como lá no AVA pede lá, entre com o seu nome, entre com a sua idade. Depois disso, uma vez que a gente tem o início do programa, a entrada dos dados, lembrando que esse símbolo é o de entrada manual, ou seja, os dados entrados por alguém usando um teclado, um mouse, alguma coisa. Além de ter aí o início, os dados de entrada do problema e o fim, agora a gente precisa fazer o algoritmo de fato, na verdade, assim, a resolução do problema, que é o processamento, aquele retângulozinho. Então aqui dentro, não sei se vocês estão enxergando de forma nítida e clara, mas está a equação matemática da média aritmética. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividida por 3. Então aqui é o processamento. E aí a gente tem um final, último passo, né, Vinícius? Exatamente, que é a construção inteira do nosso fluxograma, onde mostra todos os passos, que é o início, certo? Que nós temos aqui, a entrada dos dados, nota 1, 2 e 3, o processamento. Aí, com base no processamento, nós temos a decisão, né, que a gente viu, a tomada de decisão. Então, se média maior ou igual a 7, então eu desço para aprovado, escrevo aprovado. Caso não seja, então eu passo para um outro passo, que é o quê? De reprovado, certo? E, depois disso, nós finalizamos, né, os 2 no final, mostrando que o nosso algoritmo está corretamente feito. Certo, professor? Ah, sim. Beleza, Vinícius. Então, a gente pode entender que esses símbolos que foram vistos agora são utilizados com significados bem próprios e que devem ser obedecidas essas regras. Certo. Então, na sequência a gente vai ver o mais importante para a gente, que é o que vai ser utilizado nas demais aulas, que é o pseudocódigo. Ou seja, que é um código de escrita em que se utilizam termos convencionados, ou seja, padronizados, para indicar as instruções do programa, assim como no fluxograma, só que ao invés de padronizar símbolos, padronizar imagens, padroniza-se palavras.
E aí a gente vai começar a ver as primeiras palavras que são padronizadas para se utilizar no pseudocódigo. São as chamadas primitivas. A primeira primitiva é o início. Então está escrito em cima início. Ou seja, é para iniciar o quê? Identificar o ponto inicial do algoritmo. A gente vai começar o algoritmo escrevendo início. Certo. Uma outra primitiva que a gente tem, se tem o início, tem o fim. Foi exatamente aquilo que a gente fez no fluxograma. Colocou primeiro o início, depois o fim com aqueles retângulos com os cantos arredondados. Identifica início e fim. O fim, para que é? Para identificar o ponto final do algoritmo. E aí a gente vai ver mais uma primitiva. Nessa aula de hoje, vocês podem acompanhar na apostila que existem várias primitivas, ou seja, várias palavrinhas já destinadas, indicando para que serve cada uma. Só que a gente vai utilizar nesse momento somente 3 primitivas, que é o início, o fim e agora o que a gente vê na tela, escrever. O escrever é expresso da seguinte forma, digita escrever, entre aspas você coloca o texto. O que vai ser feito isso? Usado para apresentar dados ao usuário, ou seja, uma mensagem, exibir uma mensagem para o usuário. E esse símbolo equivale o símbolo de exibição do fluxograma, ou seja, para exibir uma mensagem na tela do computador para o usuário. Então, os demais símbolos não vão ser utilizados nesse momento. Eu só quero voltar aqui para o slide para reforçar o seguinte. Está escrito aí, escrever. Na apostila de vocês deve estar escrito imprima. Então, tem uma diferença. Por que no slide está escrever e lá na apostila está imprima? Pelo seguinte motivo, um motivo simples. Porque a gente vai utilizar o pseudocódigo, também conhecido como Portugal, em um programinha que já está disponibilizado no AVA, no portal, para quem quiser baixar gratuitamente, para poder utilizar esse pseudocódigo e fazer os seus algoritmos. Lá nesse programa, não tem a palavra padronizada como imprima. Lá é padronizado como escrever. Então, a gente vai utilizar todos os exemplos a partir de hoje, de uma forma que possam ser interpretadas por esse programa Portugal. Então, vocês podem notar que a palavra algoritmo que tem na apostila não está sendo utilizada nessa aula não como primitiva. Somente a início, que está igual na apostila, fim também que está igual na apostila, e o imprima da apostila que era utilizado como escrever. Mas para reforçar e ficar mais claro isso, vamos utilizar o programa. Vê um exemplo, Vinícius? Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltando. Um exemplo, então. O primeiro exemplo que vai ser utilizado e que é escrito já em pseudocódigo. Olha só, a gente inicia com a palavra reservada, ou seja, o símbolo textual padronizado como início. E finaliza, a gente tem o início e finaliza com o fim. Então, olha só, entre o início e o fim, a gente faz duas coisinhas nesse exemplo. Primeiro, escreve uma mensagem, meu primeiro programa, e depois escreve uma segunda mensagem, olá mundo, oi mundo, que é uma frase já tradicional na programação para descrever o primeiro programa, né, Vinícius? Isso, exatamente. Bom, então vamos ver se isso funciona. A gente vai lá para o programa, que já está disponível, reforçado mais uma vez no AVA para vocês baixarem, e colar esse código, esse pseudocódigo, para ver seu funcionamento. Então vamos lá. Olha só, aqui é a tela inicial do programinha. Em cima tem editor de textos, embaixo editor de fluxogramas. A gente está interessado no editor de textos. Então vamos clicar editor de textos. E abre essa janela. Pode estar um pouquinho pequeno na apresentação para vocês, mas eu vou lendo e vou tentar mostrar para vocês. Nessa área branca maior, vou colar aquele código fonte. Está aí, ó, início, escrever meu primeiro programa, escrever olá mundo, fim. Para executar, verificar se ele funciona, a gente precisa clicar nessa setinha aqui, que é a setinha que significa exatamente para executar. Então vamos lá, clicou, deu um probleminha aqui por causa dessas aspas. Troquei a aspas, agora deve funcionar, que agora está no símbolo correto. Ok, olha só, aqui embaixo está impresso corretamente. Primeira linha escrito meu primeiro programa, que escreve exatamente a primeira linha do programa, e embaixo, olá mundo. Então, embaixo está a execução desse meu algoritmo. Inicia o algoritmo aqui em cima, na segunda linha escreve na tela meu primeiro programa, a terceira linha escreve na tela olá mundo, e na quarta linha finaliza o programa. Então, é uma forma bem interessante de ver na prática o algoritmo. Só para finalizar o uso desse programa, a gente então pode fazer a execução passo a passo. Execução passo a passo.
A gente vai aqui, ó, a gente clica nesse botão e aí inicia o funcionamento. Repare que a primeira linha, início, ficou agora grifada em amarelo. E a gente precisa verificar o próximo passo. O próximo passo é esse segundo botão, esse botão do meio entre esses três. Clicou, olha só, a segunda linha ficou grifada de amarelo. E vai executar, vai realizar essa instrução. Clicando de novo nesse mesmo botão, olha só, aqui embaixo agora apareceu, escrito na tela, meu primeiro programa. Se eu clicar de novo no botão, em seguida escreve o Lamundo que executou a terceira linha. E na sequência vai clicando no botão finalizar o programa. O que eu fiz com isso? Executei o algoritmo passo a passo, não é, Vinícius? Exatamente, pessoal. Bom, então, pessoal, vocês viram aí que essa questão da programação é muito utilizada. O programa que nós vamos utilizar na versão pseudocódigo e Portugal é essa que o professor Alexandre demonstrou. E, com o passar do tempo, a gente vai explicando melhor para vocês. Vocês podem acessar o AVA para poder baixar esse programa, certo, professor? Pessoal, lá no AVA a gente vai colocar um tutorialzinho ensinando um pouquinho mais os programas. Vocês já podem acessar. E também para baixar o programa para o download. Para finalizar a aula, acompanhar então a síntese da nossa aula. Vamos lá? Vamos lá, síntese da aula. Primeira coisa que a gente viu hoje foi a representação de algoritmos com descrição narrativa. Depois a representação de algoritmos através de fluxograma. E por fim, descrição de algoritmos através de pseudocódigo. A gente apresentou suas vantagens, desvantagens e algumas outras coisas. Meu nome é Vinícius. Exatamente, professor Alexandre. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Está chegando ao fim, então. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Qualquer dúvida, por favor, entre no AVA, tá? www.unitins.br/AVA, que a gente vai ter o maior prazer de responder a vocês. Sempre acesse o AVA, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Até mais, hein?